Oh, já tá indo, tá? 4h30 eu tenho, tá? Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Fagner Socila, no Papo Salão, Fernando. Mais que especial. E eu aqui também, Fernando Bernini, também da Socila, e hoje com o Mr. Geraldo Gonçalves, e não é parente do Mr. Gonçalves de Oliveira e Assis, nosso advogado, mestre em Direito Empresarial e com um foco ali completamente voltado pro holding familiar, sucessão familiar, não é isso? Escritor. Não, é escritor. Inclusive tem um livro lançado esse ano, é isso? Exatamente, agosto de 2023. Geraldo Gonçalves de Oliveira e Alves. E Alves, firme. Conte-nos, quem és tu? Pois é, prazer estar aqui com vocês, batendo um papo. Prazer nosso, eu sou cara. advogado de formação, né? Já sou advogado já desde 1995. E trabalhando com empresas familiares há 18 anos. Né? Eu fiz mestrado e desde então nunca mais larguei esse osso. Empresas familiares. Mas vamos lá, Geraldo, quem és tu? De onde saiu o Geraldo? Qual que é a cidade? Se é de BH? Como que apaixonou-se pelo direito? Pois é, minha origem é da roça, é do mato, é da fazenda, né? Inclusive, continuo ainda na fazenda, eu tenho fazenda. Qual cidade que você vê, Geraldo? Felizlândia. Felizlândia. Maravilha. Descendo para aqui, para Brasília, etc. E continuo trabalhando com fazenda, trabalho muito no agronegócio, fazendo sucessão no agronegócio. E eu vou te contar isso ao longo aqui do nosso bate-papo. Ih, será que nós vamos ter tempo para tanta coisa? Tivemos uma pré-conversa aqui antes da gravação. Meu Deus O cara é uma metralhadora, né, Fernando? O cara é acelerado. Rapaz, eu acho assim, o universo das empresas familiares é um universo instigante, é algo extraordinário. Porque a empresa familiar, entenda uma coisa, empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. É verdade. Você não escolheu o irmão que você tem. E nem precisa estar no papel, né? Mas você vai ser sócio desse cara. Pro resto da vida. Você entende? Porque ele é meu irmão. Isso pode ser a melhor coisa do mundo ou pode ser a pior coisa do mundo. Esse é o problema das empresas familiares. Esse é o problema da sucessão das empresas familiares. Muitas empresas familiares morrem. Às vezes não é por causa do mercado que elas atuam. Porque em muitas famílias não se formam sucessores. Ah, sim. Não é nem por direcionamento, é falta Formam herdeiros. E qual que é a diferença de um sucessor para um herdeiro? Cara, tá aí uma pergunta que um dos meus mentores... Eu tive 2 mentores na vida. Um chama-se Haroldo Plínio Gonçalves. Uhum. Extraordinário esse cara, tá vivo, lúcido, advogado em Belo Horizonte, fantástico. E ele disse para mim, sucessor é o que tem talento para suceder, que tem berço, você entende? Tá sucedendo. Tá sucedendo. Herdeiros, às vezes eu falo que nem é com H, é com M mesmo, sabe? Merdeiro. Mas vamos lá, Geraldão, conta pra gente. Geraldo Felixlândia. Isso. Como é que começou essa estrutura e por que o direito? Olha, eu tinha algo em torno de 11 para 12 anos e nós tivemos uma sucessão na família. Na sua família? Na minha família. Minha avó morreu e, de repente, cara, começou... A divisão. A divisão. Começou o barraco, começou a intriga, a briga, a E treta. disso você entende bem, você é um especialista, né? Rapaz, eu não sabia o que era inventário, eu não sabia nada. Eu só sei que a partir dali, logo depois que ela morreu, eu não podia ir mais na casa dos meus tios. Que isso? E eu não sabia por que estava acontecendo E era aquilo. bem novo, né? Depois eu fui entender que aquilo era uma briga familiar. Meu pai, enfim, os irmãos estavam brigando. Depois eu vim entender que aquilo, infelizmente, era muito comum. Só para você ter uma noção. Esse processo de inventário começou em 1984. Eu sequer imaginava que um dia seria advogado. Eu formei em 1995, 11 anos depois. O inventário não tinha terminado. Caramba. Eu que terminei esse inventário 3 anos depois de formado. Resumindo, esse inventário da minha avó levou mais ou menos 14 para 15 Formou anos. você, então, esse Formou. inventário. E o que você acha que aconteceu para demorar tanto tempo esse inventário sair? É uma questão nosso direito, é o nosso jurídico brasileiro, nossa estrutura, ou é uma questão de incompetência, talvez, né, da administração do negócio? Primeiro que há uma cultura de conflito.
Às vezes as pessoas brigam na família, não necessariamente por causa do inventário. Às vezes esse conflito é um conflito que está ali adormecido. E o inventário vem para alimentar isso. Né? O inventário veio simplesmente para derramar a água ali, enfim, para a coisa entornar o caldo. Você entende? Então há uma culpa grande das famílias que não se preparam para isso. Nós vivemos num país latino-americano, num país ocidental, e tem muita dificuldade de falar sobre o evento sucessão. Isso é verdade. Até sobre a morte mesmo, né? As pessoas não gostam de falar. E a gente tem alguns países, por exemplo, que penalizam quem não pensa na sucessão, Sim. né? A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que o imposto do inventário, quando não feito em vida, acho que é de 50%. 40%. Pensa, cara. Você imagina? É uma punição. 40%. Você imagina você ter uma fazenda. Você tem 100 bois. Se você morrer nos Estados Unidos, você vai entregar, os seus herdeiros vão entregar 40 bois para o governo. Se não fizer o plano de Fica só sucessão com 60. anterior, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. No Brasil, aliás, vocês já perceberam que você nasce e morre dentro de um cartório? É verdade. E vive Boa. também, né, o tempo todo. Morrer no Brasil custa em torno de 15%. Então, se você tem... Eu gosto de usar boi porque eu trabalho muito com famílias do agronegócio. Então, a gente usa muito boi. Uhum. Morrer no Brasil custa 15% do seu patrimônio. Então, se você é um produtor rural e tem 100 bois, o seu filho, os seus herdeiros vão ter que vender 15 bois para comprar os 85 bois que já era dele. Meu Deus Entre do céu. advogado, imposto, tudo isso, eu já né? estou considerando, porque você tem o imposto da morte, que é o ITCD, que é em torno de 5%, mas você tem advogado, você tem custo, você tem cartório, etc. Agora, deixa eu te falar, você acha que é muito ou não? Eu acho um absurdo. Você acha que é um absurdo? Vai aumentar. Prepare-se. Prepare-se. Deixa eu te falar. Então, se você quer morrer, morra agora. Tá? Porque... Então, de repente, isso não é um plano do governo das pessoas já começarem a levar isso, discussão em vida? Ou não, é só uma ganância por aumentar a carga tributária? Eu acho mesmo? o seguinte, como a gente não tem a cultura de profissionalizar a sucessão, e como nós temos lá fora outros países em que a sucessão é mais cara que no Brasil, só que lá nos outros países não tem a carga tributária que nós temos. Você é um empresário, você sabe aonde que o calo aperta. Você sabe quanto que vocês pagam de imposto. Todo cidadão brasileiro, né? Você tá louco. O cara paga o imposto na renda, ele paga no consumo, ele paga para viver, ele paga para morrer, e é isso aí. Geraldo, você está falando com uma clareza muito tranquila e com um linguajar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque quando a gente vai conversar com um advogado, ele vem com aquele universo todo burocrático. Não. Você está vindo numa parte muito mais educacional, muito mais didática, que fica muito mais fácil do cara poder compreender a clareza do que são essas etapas. E quando a gente passa a clareza para as pessoas, isso demonstra para as pessoas uma admiração muito grande e um fomento para poder entender melhor. Você falou uma coisa aí que eu não colei por esse lado. Já passou pela sua cabeça que o seu irmão é o sócio que você não escolheu? Que você recebeu junto ao simples fato de poder receber uma herança? Separa pra gente, só para as pessoas poderem entender, explica o quanto importante é ter um advogado especialista nisso para dar clareza para a pessoa que essa herança ela pode ser uma dádiva ou ela pode ser uma maldição, né? Por aí. Olha, eu acho que a primeira coisa é ser especialista. Né? Eu estou vendo aqui Socila. Sabe quando eu conheço Socila? Há muitos anos. Uma marca. Aqui tem muito mais do que um negócio. Aqui tem uma história. Isso tem o quê? Um legado. Então as famílias empresárias, e muitos falam, pô, eu não sou empresário. Deixa eu te falar, você é um empresário, ainda que você não tenha uma empresa. E o dia que você morrer, e você vai morrer, eu vou viver muito, tá? Então não me procura antes dos 100. Ótimo. Não me procura antes dos 100. Tá certo. E você vai deixar aqui muito mais do que um patrimônio. Você vai deixar uma história, você vai deixar seus valores e você vai deixar um legado. Se você quer que esta sua história se perpetue, cuide de profissionalizar a sua família. Cuide de profissionalizar a sucessão. Quando você tem um problema, outro dia, eu gosto de correr também um pouquinho, eu tive um problema no pé. Eu fui procurar um médico. Eu não fui num clínico geral. Faz todo sentido.
Ortopedista. Eu fui no especialista. No especialista. Então, se você quer profissionalizar a sua família, se você quer proteger o seu patrimônio, pagar menos impostos e, principalmente, evitar que os seus filhos, que os seus herdeiros não entrem em conflito lá na frente, converse com eles agora. É que perca um patrimônio que ele mesmo construiu, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E você acha por que teve essa guerra, essa discussão na sua família? Você acha que foi falta de clareza? Foi falta de uma pessoa ali mais sensata para poder falar, calma, gente, vamos fazer a separação? Porque são perspectivas diferentes, né? Tem um cara que quer um pedaço da fazenda, que tem o lago, o rio, o outro não quer o fundo. Como é que funciona isso? Eu acho assim, as pessoas, todo mundo trabalha muito, né? E você vencer na vida é um desafio. Você tem que trabalhar muito. Os empresários, os donos de negócio, os mais ou menos afortunados, todos trabalham muito. E esquece. Às vezes a pessoa é um grande empresário, o cara é um grande proprietário, mas ele é um péssimo pai. No sentido assim, um pai ausente, que ele não teve tempo para conversar e etc. Eu tenho que conversar com a minha esposa, eu tenho que conversar com a minha família. Eu tenho que mostrar, por exemplo, que, por exemplo, no caso do meu pai, o meu pai, ele fazia reunião, assembleia de sócios, olhando no espelho. Porque o meu pai era dono. O dono não pede autorização para ninguém, não. O dono resolve ele com ele mesmo. Os herdeiros, ou melhor, os sucessores, eles têm que entender que eles não serão donos. Os herdeiros têm que entender que eles serão sócios. E quem é sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Opa, gostei dessa frase, hein, Fernando? Gostei disso aí. Tem que ser aberto, né? Tem que ser tudo às claras, tudo tem que ser demonstrado. Mas, Geraldo, você acha que tem alguma coisa hoje? Tem uma opção de gente aí que está passando por... Né, que se olhar para frente vai entender que tem que pensar na sucessão familiar, né? Você tem alguma dica para dar para essas pessoas que de repente viram assistindo a gente uma luz ou deu um gatilho para algum termo, alguma coisa que eles devam procurar, que pode ser uma solução para a sucessão, ao invés de formar herdeiros, formar sucessores? A primeira coisa que eu acho que você tem que entender que tudo evolui. Tudo evolui. Cara, eu não vou no banco mais. Não é? A gente faz... tem tempo que muita gente não vai no banco. Não vai no banco. E eu ia no banco, na época que eu ia no banco, tinha cartolina. O extrato era uma cartolina. E eles anotavam lá. E o tal do cheque? Você lembra do cheque? Que assinava o cheque. Existia o cheque. Esperava o cheque, fazer o olerite para ir lá, chegar lá. Existia essas paradas. Né? Hoje não tem isso mais. Existia. Né? Então, a primeira coisa, cara, é você entender, que não basta você proteger só a família. A governança familiar, que cuida desse assunto, ela diz o seguinte, olha, você tem que profissionalizar a família, você tem que profissionalizar a propriedade e você tem que profissionalizar o negócio. É o chamado 3 círculos da governança familiar. Eu vejo muitas pessoas aqui fora dizendo, olha, eu vou fazer um arrold e tal. É uma palavra que muito se fala hoje em dia. Não é? Né? Tudo é holding. Mas o que é holding? Tudo que é holding, né? O cara fala assim, bacana, cara. Beleza. Deixa eu te falar, agora você fez um protocolo familiar? Que a holding que aliás, é muito bacana você ter uma holding, eu acho que você deve fazer. Você protegeu o patrimônio. E a sua família? Mas como assim? Veja, eu tenho 6 irmãos. Em sã consciência, olha que eu adoro meus irmãos. Em sã consciência, cara. Em sã consciência. Meus irmãos sabem disso. Se eles assistirem isso aqui, eles sabem disso, que eu falo isso aqui muito verdadeiramente. Eu não queria ser sócio dos meus irmãos. Então, a sociedade familiar é uma sociedade de sócios que você não escolheu. Escolhendo sócio já é complicado, né? Escolhendo sócio já é complicado, pô. Você sócio desse carequinha aqui, às vezes eu não gosto dele. E aí? Como é que faz para destituir ele do cargo? Como é que funciona? E você tem que entender também, na minha família, somos 6. Não necessariamente esses caras têm que estar, os 6 na empresa. Eu posso, por exemplo, não estar no dia a dia do negócio, eu posso ser apenas um sócio
que vou ter... Conselheiro, talvez. Sim, né? que vou sentar numa mesa, num conselho, por exemplo, e não tem que ser conselho de administração, conselho consultivo, ou num family office, e eu vou sentar com o chapéu de sócio. Cara, o que você está fazendo com a minha grana? Você entende? Você não é dono, você é sócio. E quem é sócio... Tem que prestar conta. Tem que prestar conta. E como é que funciona? Isso existe ali uma hierarquia de idade, não? Ou o que você pensa? Olha, naturalmente. Eu acho que e nós estamos falando aqui de sucessão, eu acho que a governança, ela não tem que cuidar de profissionalizar só os filhos, os sucessores, mas profissionalizar também o sucedido. Veja bem, quando eu fui conversar com meu pai, isso há bastante tempo, meu pai não está mais aqui. Você acha que ele recebeu com bons olhos essa ideia de governança? Não. Não, você está querendo que eu morra? Você quer que eu morra? O patrimônio é meu. Esse é o pensamento brasileiro. O brasileiro não tolera a possibilidade de que nós já estamos pensando que ele vai ter ou que vai acontecer na ausência dele. Eu não sei, mas eu passei por isso do outro lado, né? Minha mãe, quando ficou doente, descobriu que tinha uma doença terminal, ela me procurou para falar sobre isso. Eu não falei com ela, não quero falar sobre isso. Você não vai morrer. Então, eu não sei, eu acho que isso é uma questão cultural que vai além do sucedido. O sucessor também passa por isso. Isso. Mas entenda, veja, aí eu atendi um cara, e a gente atende assim, pessoas, a gente aprende muito, você fez uma colocação muito pertinente, você diz assim, olha, você não tem o juridiquês. Por quê? Eu trabalho com famílias, entende? Não é com advogado, né? Não é com advogado. Exatamente. Né? Eu estava agora no Alto Paranaíba, num evento, numa palestra, para produtores rurais. Cara, eu sou produtor rural. E eu vou nas minhas palestras, inclusive, de chapéu, e eu costumo levar tão berrante. Olha. Eu vou de calça jeans e botina. Personalidade, é isso E aí. falta um pouco disso, né, Geraldo? Vamos ser sinceros. Cara, o cara para empatia. conversar, para poder mostrar, eu faço parte disso aqui, cara. Cheio de Tô aqui para termo, ajudar né, vocês. normalmente. Isso. E aí, pegando aquele gancho que você disse, o seguinte, a profissionalização não é só do sucedido, do sucessor, mas do sucedido também. Porque o sucedido, o cara que construiu, ele não quer largar o osso. De jeito nenhum. Ele não quer largar a rapadura, você entende? Então você tem que mostrar para esse cara que você vai fazer uma profissionalizar a sucessão, mas ele não vai perder poder. Ele vai continuar mandando. Agora, aqui para nós, convenhamos, não é fazer, por exemplo, uma holding, com todo respeito, ao modelo que está na junta comercial. Você tem que ter algumas cláusulas especiais, você tem que considerar as características da sua família. A sua família é totalmente diferente da minha. Eu não posso pegar o seu modelo de governança e aplicar ao meu. Tem um irmão que é de humanas, tem um cara que é de exatas, tem um cara que não é de nada, né? Tem um Colocar cara todo que mundo... não é de nada. Toda família tem, né? Tem. Ok, né? Enfim. E colocar todo mundo para opinar da mesma forma, com o mesmo peso dentro de um negócio, né? Poxa, realmente não é uma tarefa das mais fáceis, Ô, né? Geraldão, como é que foi aplicar isso na sua família? Porque Cara, você tá falando bonito aí pros seus clientes, mas chegou um momento que você teve que aplicar, porque eu lembro que na sua deadline aí, você formou em 95, o processo terminou em 98, de 95 para 98 você já era advogado já tava com a OAB queimando, e esse processo, ele devia ser o principal processo da sua mesa. Você estudou sobre isso, né? Provavelmente. Isso. Sabe por que Tomou facada não, né? Não, mas eu tenho casos, você falou um negócio, olha, faz todo sentido a sua colocação. Tem. Você vê situações de herdeiros que entram em vias de fato, pessoas que matam ou são esfaqueados por pequenas coisas. Nós temos aquele caso aí icônico aqui no Brasil dos filhos que mataram os pais. Nós temos o caso americano, que aqui, esse caso brasileiro ele é inspirado em cima de um caso americano de irmãos gêmeos que mataram os pais, receberam a herança, começaram a curtir a herança muito forte e descobriram realmente através disso em um jogo de basquete. Olha que assustador mesmo. Loucura. Então, quando eu não tinha... a primeira coisa, eu precisava de uma cobaia. Eu formei... Eu tinha aquela... Sabe aquele... Não é trauma, eu não tenho essa parada de trauma. Mas sabe aquele negócio que te incomoda? Uma coisa para resolver, uma né? coisa para resolver. O seu pai é inimigo do irmão? Como assim, cara? Não existe. Como? Que negócio é esse? Vou botar esse negócio à prova aqui. E aí você pega o direito, e eu falo aqui muito respeitosamente,
O direito, esse inventário que está aí, na época de Dom Pedro veio para o Brasil, trouxe essas ideias para cá, tá quase do mesmo jeito. A sociedade é outra. E ali, eu disse, olha, aí tive essa ideia. Lá logo depois que eu terminei a faculdade e tal, eu tive a felicidade, eu acho que todos nós, a gente tem uma virada de chave. Todos nós precisamos de alguém para... Diz que você é a média de 5 pessoas que está próxima de você. Se a sua média... Pô, eu tô bem aqui agora, viu? Eu também tô bem. Eu tenho pera aqui. Então, e tem um ali filmando nós ali que é massa demais, né? Então diz que sua média está ruim, reveja os seus amigos. E aí eu conheci o professor Haroldo Plínio Gonçalves, que eu dedico sempre aonde eu cheguei, a boa parte dos ensinamentos que eu colhi com ele. E ele falou assim, olha, vamos trabalhar isso da questão da Haroldo, porque antes não falava em governança. Aí eu tinha que pegar alguém, assim, né, uma cobaia, vou pegar na minha família, porque se der errado, tá dentro de casa, etc. Aí eu fiz a primeira abordagem. Cara, eu levei 2 anos para convencer minha mãe e o meu pai de que deveria fazer isso. Meu Deus do céu. Meu pai morreu no dia 16 de fevereiro de 2019. Então tem... pouco tempo. 4 anos. 4 para 5 anos, né? 4 para 5 anos. A minha mãe, acho que ela não tinha ainda noção do que ela tinha feito. Assim, da grandiosidade. Minha mãe hoje ela impacta as mulheres que estão ali no entorno dela, da história dela. Então a gente precisa conhecer essa mulher. Como é que é o nome da sua mãe? Dejanira. Da história dela. Dejanira Alves de Oliveira. Porque, de um modo geral, mulher não morre, você já percebeu também, né? As mulheres na sua rua, presta atenção, na sua rua não tem viúvos. Na sua rua tem... Cara, que brilhante isso aí, viu? Na sua rua tem viúva. As mulheres, viúva não tem, não. As mulheres vivem 8 anos mais do que nós. Vivem mesmo. Não é? E aí, cara, quando o meu pai faleceu, a minha mãe imaginou, pô, vai instaurar um processo de inventário, vai dividir a propriedade, o que vai ficar para isso? Eu falei, mãe, tá tudo resolvido, só não lembra lá atrás, que nós fizemos isso, sim, assado. Agora quem vai mandar, porque nós colocamos cláusulas especiais dentro da nossa governança, o meu pai geria e na morte dele, ou dela, a gente não sabia quem iria primeiro, o outro sobrevivente ia continuar gerindo. Tá tudo na sua mão. Você sabe o que nós gastamos para fazer a sucessão do meu pai? Uma alteração contratual, onde eu simplesmente comuniquei à junta que no dia 16 de fevereiro de 2019 faleceu o administrador não sócio, Expedito Gonçalves de Oliveira. Aplica-se tal cláusula. Acabou. Não tinha que fazer nada, não dividiu nada. Tudo resolvido. Não segue o jogo. Segue o jogo. O negócio foi preservado. Agora imagina se não tivesse... Tava até hoje. Tava até hoje. Os irmãos dando grito, todo mundo falando, quero... Advogado enricando, cartório ficando feliz. Agora, o Fernando falou uma coisa muito legal, Geraldo, e assim, a gente precisa dessa opinião sua como pessoa. Aquele momento de dor ali pra família, ele é muito delicado. E aí chega um cara, às vezes, que tá mais focado no resultado financeiro do que em, de fato, resolver o problema. Às vezes um bate-papo, uma reunião coletiva consegue resolver muita coisa. Mas a gente vê que vários caros amigos aí, advogados, acabam levando para outro lado, criando a dificuldade para vender a facilidade. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já tive, infelizmente, essa experiência de passar por uma sucessão que foi do meu pai. A pessoa morreu, você tem 24 horas para fazer ali todos os procedimentos. Você consegue negociar com a funerária? Você acha que você tem poder de negociação numa condição dessa? A primeira que você entra, você vai fechar e ela que vai comissionar uma porção de gente. Quando a pessoa morre... É uma indústria, né? Você tem 60 dias para iniciar um processo de inventário. Deixa eu te falar, você ainda está em luto. Você não tem muita condição de decidir as coisas. É injusto. É injusto. Olha, mas o que nós estamos falando aqui, de profissionalização da sucessão, ela só se aplica quando a pessoa está viva. Exato. Porque depois que morreu... Não tem o que decidir já mais era. Não, já foi feito. Já foi feito. Então, assim, você que está nos assistindo, se você quer preservar o seu patrimônio, se você quer que a sua família não entre em litígio, cuide de profissionalizar
a sucessão enquanto você está aqui, enquanto você está lúcido. Por quê? Se você, quando você vier a faltar e fizer a sucessão pelos meios normais, que é o inventário que todo mundo sabe, eu vou dizer para você o seguinte: em 70% dos casos, vai haver conflito. E mais, os seus filhos, os seus sucessores vão deixar dinheiro na mesa, porque morrer no Brasil, agora em 2023, esse podcast aqui nós estamos em setembro de 2023. Ainda em 2023, morrer no Brasil custa em torno de 15%. Está em Brasília uma reforma tributária e vai custar mais caro morrer. Então, se você quer pagar menos impostos, é melhor você morrer em 2023, porque a partir de 2024 vai ficar mais caro. Aí, Fernando, ótima dica. Beleza? Ótima dica. Você vai fazendo seu inventário lá, pode me colocar como um testamento. Pode deixar. Que se quiser economizar uma grana, morrer com... Mas aí, faz testamento ou faz uma holding? Olha, são todos mecanismos legais de sucessão. Né? Quando você... Eu posso ir agora retornar para minha casa, eu posso ir de várias formas. Eu posso ir a pé. Numa moto. Eu posso ir de bicicleta. Metrô. Metrô até que não tem lá para casa ainda. Né? Eu posso ir de Uber, uma série de coisas. Todos são trajetos, são caminhos, são escolhas que vão me levar ao meu destino. Todos vão te levar. Todo mundo. Eu não sugiro que você faça um testamento. Eu não sugiro que você faça uma doação pelos meios tradicionais. Eu acho que você... E não estou dizendo que você tem que fazer a holding, não. Às vezes a pessoa tem um único filho. Não é normal no Brasil o casal ter um único filho. As pessoas estão fazendo a sucessão hoje, né? São famílias, de um modo geral, famílias mais numerosas. Né? Certo. Mas é um caminho. É um caminho mais caro. Eu recomendo que você procure um profissional de sua confiança, um profissional que entenda de governança, que entenda de sucessão, e ele vai dizer para você, olha, o caminho é, por exemplo, fazer isso, fazer a holding. Eu não sugiro fazer, eu não estou dizendo, não estou falando aqui hipoteticamente, eu não faria testamento, eu não faria inventário, eu não faria doação. Eu faria uma holding, mas mais do que isso, eu faria um protocolo familiar, que é o combinado da família empresária. E já que você tocou nesse ponto, Geraldo, de holding versus testamento, qual que você acha que são os maiores erros na sucessão familiar? Acho que o principal erro é não conversar sobre sucessão. As pessoas morrem. E é engraçado. Todo momento. Atravessando a rua ali. É engraçado, né? Que a gente tem muitas histórias assim, muito legais que a gente aprende muito. Aliás, hoje... Eu vivo de tal forma que eu Sua carreira começou com uma história. Eu tenho que terminar o dia de hoje sabendo um pouco mais do que eu comecei, senão não estou crescendo. Perfeito. Não é? Eu acho que a gente tem que ter isso, né? E eu me lembro que eu atendi um senhor muito distinto, e ele chegou, e a gente conversando sobre governança, sobre sucessão, e ele falou assim, e se eu morrer? Aí eu não aguentei. E se não, né? Ele falou, não é se. É a única quando. certeza é quando você vai morrer. Pesado, mas é isso. É a natureza. Vai morrer. E eu vou dizer para você, se você morrer, ou quando você morrer, melhor dizendo, vai te custar para a sua família em torno de 15% do patrimônio que você deixar. Se você fizer a sucessão em vida, sabe quanto você vai custar? Quanto você vai pagar? 1% mais ou menos. É de 15 para 1. A diferença é absurda, né? Mais do que isso. Protegendo o próprio patrimônio. Mais do que isso, cara. Você há de convir que quando meu pai estava vivo, minha mãe ainda viva, existe uma respeitabilidade, porque o patrimônio é deles. Você concorda comigo? Absolutamente. Quem está no comando é os caras, bicho. É eles que... Eles construíram. Eles construíram. Eu posso até ter ajudado um pouquinho ali, o filho, etc. Mas quem está no comando é Tem eles. 18 anos de liderança na sua frente. Você pode ter ajudado muito. Não é verdade? Mas vamos imaginar que com 18 anos você começou a ter entendimento, já tem 18 anos de trabalho na frente. Isso. Então, faça a governança enquanto você, dono, enquanto você, fundador, está lúcido, em condições de liderar, em condições de mostrar para a família, olha, eu gostaria que fosse desse jeito. Vou falar uma coisa para vocês. Meus cunhados e minhas cunhadas, não sei se vão assistir isso aqui. Vão. Nós vamos mandar o link para todo mundo. Sério? O cara é sacana, bicho.
Meu pai falou assim, olha, eu vou deixar o patrimônio para os meus filhos. Eu gosto do meu genro, gosto das minhas noras, mas eu vou deixar o patrimônio para os meus filhos. Aqui, a gente tem lá uma sala, uma reunião, uma sala lá de casa que a gente faz reuniões lá 2 vezes por ano. Quem senta na mesa são os filhos, são os sócios da empresa familiar, não são os agregados. Genro, nora, fica lá do lado de lá, na área de recreação. O meu pai disse, olha, se você, Geraldo, quer depois passar o patrimônio que eu estou deixando para você, para sua esposa, é questão sua. Tomara que a sua esposa merece mesmo. Minha mulher é fantástica. Né? Primeiro que eu tenho que saber que quem manda é ela, não sei na casa de vocês e ponto. É sempre assim. Mulher manda, cara. Ou é a mãe ou é a mulher. Não, e pior, sabe o que acontece? Sabe quantas mulheres mandam na minha vida? 5. Vamos lá. 5. A primeira. Minha mãe. A mãe. A mãe. Dejanira. Mas manda mesmo. Corre atrás com o chinelo na mão até hoje, né? Não, tinha um tal do chinelo voador. A mulher... Rapaz, mulher é fantástica. Eu sou apaixonado com essas mulheres da minha vida. Sou apaixonado com elas. A outra mulher na minha vida, minha sogra. Cara, a mulher é fera, dona Marlene, né? Segunda. A mulher que manda mesmo no meu dia a dia, Cíntia. Essa manda, minha esposa. Manda mesmo. Essa é a braba. Essa é a braba. E eu fico caladinho, eu não discuto. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Homens que estão assistindo, é muito melhor, aceita calado, na boa, e faz o que elas pedem, tal. Aí, cara... E as próximas 2? Escuta, aí eu tenho 2 filhas. Manda igual a mãe. É impressionante. Se não for pior, né? Se não for pior. Porque ela junta com a mãe, vira 3 só. Então, assim, cara, quer viver numa boa? Aceite o poder da mulher. É isso que eu faço. Ô, Geraldo, o papo de salão tá bom demais. Passou um ano, Fernando. Já deu a hora. A gente não conseguiu entrar no tema. Cara, isso é fantástico, sabe por quê? Isso é fantástico. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa que eu adoro falar. No agronegócio, eu falei com você que 2 pessoas mudaram. Aliás, várias pessoas mudaram, mas em termos profissionais, 2 pessoas me ajudaram muito. Haroldo Plínio Gonçalves, que eu já citei, e um outro brasileiro extraordinário. Infelizmente, nós o perdemos agora no dia 29 de junho. Foi o cara que transformou o agronegócio brasileiro. O cara que tirou o Brasil, na década de 70, da condição de importador de comida e levou o Brasil, hoje 2023, a ser o maior produtor de alimentos do mundo. Uau. As pessoas podem estar passando fome, e eu sei que tem, não é por falta de alimentos, é por talvez não ter dinheiro para acessibilidade, porque comida tem. 1/3 da população mundial alimentada pelo Brasil. Deixa eu te falar, o Brasil produz comida para 215 milhões de brasileiros e mais 1 bilhão de pessoas mundo afora. É muito grande isso. Cara, e nós devemos isso a um cara que foi, até então, o maior brasileiro vivo. Esse cara foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 3 vezes. Esse cara é idolatrado no agronegócio brasileiro. Esse cara é respeitado no agronegócio brasileiro. Foi esse cara que desenvolveu a Embrapa. Cara, você não acredita o que é a Embrapa. O que é a Embrapa? A Embrapa, eles têm centros de desenvolvimento, por exemplo, Embrapa Leite, Embrapa Café. E o nome desse cara? Fala pra mim. Alisson Paulinelli. Paulinelli. Dê uma pesquisa, dê um Google depois, você que está nos assistindo, quem foi? E o cara era mineiro. Pensa. O cara estava aqui. E você teve a oportunidade de conhecer? Não, mais do que isso. Eu tive. Diz que. Tomar umas cachaça com ele. Não, literalmente. E ele gostava. Sério. Ele gostava. E eu ia para lá e tal. Eu estava uma vez na 040 e tal, tinha uma lanchonete tal, tradicional, ainda tem até hoje, e eu parei e o cara estava lá. E eu falei, eu vou lá cumprimentá-lo. Isso há muitos anos atrás. Falei, doutor Alisson, você me desculpe e tal, eu quero
cumprimentar o senhor é um cara fantástico, e tal, pelo que o senhor fez pelo Brasil, etc. Eu imaginava que fosse sabe aquelas pessoas assim... protocolo, né? Não, o cara, não, vem cá, vamos tomar café e tal, aonde que você mora, não sei o quê, e tal, resumindo. Quis o destino, tempo depois que eu comprasse uma fazenda, que dividia com quem? Com ele. Com Caramba! Aí eu bati lá na casa dele, né? Olha, eu sou seu vizinho, meu irmão. Não, já fui pra cozinha. Eu também sou manso, sou igual o Bag saboado. Ô, Geraldo, olha só que legal. Você começou falando de sucessão, falando da importância do legado, e a gente está chegando nesse momento agora, que é o fim do Papo de Salão. O Fernando vai te passar um desafio, e você está encerrando esse ciclo de uma forma muito genial, até de uma forma imperceptível. Você está falando de um cara tão simples, tão humilde, que está deixando um legado para quantas gerações para frente? Para milhares de gerações para frente. Milhares de pessoas hoje têm o seu sustento garantido, têm a comida em cima da mesa por causa de um cara que é muito pouco divulgado. Talvez se a gente falar de um jogador de futebol aqui, todo mundo saiba. Mas quando a gente levanta a bandeira de um nome, de um mineiro, um cara do bem, que fez, assim, das tripas corações para que as coisas acontecerem, pouquíssimas pessoas sabem. É efeito borboleta que os caras fez por nós, né? Mas, Geraldo, nós chegamos no fim, cara. Já? E esse fim é aquele fim com gosto de quero mais. Já vamos deixar negociado aí só o seu retorno na segunda temporada, tá? Vai ser um prazer te receber. É um cara que... Cara, você não tem explicação. O conhecimento que você tem é muito vasto e de um interesse público muito grande. Talvez não tão discutido, mas que é de grande importância. E tem que explorar, Fernando, a forma que ele transmite a informação. Muito fácil. Que é muito simples. Muito fácil de entender. Hoje, a maior dificuldade hoje na transmissão da informação está no ser claro. Eu falo para as pessoas o seguinte: se você não consegue explicar algo para uma criança, é porque também você não sabe. E você fala com uma transparência, uma tranquilidade tão grande que é fácil de entender, né, Fernando? Acho que mais uns 4 episódios a gente consegue sacar alguma coisa desse homem. Então bora lá pro desafio. Agora vamos pro desafio, Geraldo. É o seguinte: chegou no final, a gente pede uma música pra gente colocar na nossa playlist oficial e uma frase clichê. Frase clichê é aquela que você escutou a vida inteira ou que você escutou recentemente, você acha que pode fazer algum sentido para alguém. Quer começar por onde? Frase ou música? Vou por uma frase. Bora lá. Frase. Eu tenho uma missão na vida. Não é trabalho, é uma missão que eu tenho. E eu quero deixar aqui como uma frase. A minha missão é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Bonito. Tá aí. Bonito, hein? Bonito. E sua música, Geraldo? Cara, conta pra gente. Eu gosto de música sertaneja. Show de bola. Certo? Todos nós somos sertanejos aqui. Tem uma música muito bacana do Chitãozinho Choró. Desculpa. Chitãozinho Choró também eu gosto muito, mas essa é uma música do Zezé de Camargo e fala do Brasil, sabe? O que há com o meu Brasil? Entendeu? O que está acontecendo? Eu não sei realmente qual o nome da música, mas a gente pode procurar ali. E ele fala exatamente o que está acontecendo com o nosso Brasil, né? Aqui é onde você, tudo que você planta, você colhe, tá certo? E ele passa uma mensagem seguinte: só depende de nós. Meu país, a música. Meu país. É isso, está registrado aqui. Geraldo, esse foi o Papo de Salão. Estamos muito gratos com sua visita e ansiosos pelo seu retorno. Geraldão, obrigado por tudo, pela simpatia, pela essa delicadeza em transmitir informação. Ficamos muito enriquecidos aqui hoje com a sua presença e com todas as informações, cara. Cara, olha, parabéns, eu estou à disposição. E parabéns para você, mulher, né? Parabéns para a Sucila, parabéns para os meninos. E pode estar certo que, sendo convidado, estou aqui com prazer, porque eu gostei muito da pegada que vocês fazem, principalmente empoderando as mulheres. Principalmente porque... Eu nem gosto de falar disso porque é minha mãe. Que é uma mulher extraordinária. Que é uma mulher que lidera. Hoje no Brasil, só para terminar, nós temos 5 milhões de propriedades rurais. 19% dessas propriedades são lideradas por você, mulher. E uma de vocês é a minha mãe. Muito obrigado. Muito obrigado. Poxa vida. Fechou com chave de ouro. Obrigado, Geraldo. Top. Que isso,